Seja muito bem-vindo ao Visão 360, onde o mercado imobiliário ganha vida. E hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muita insegurança, gera muita dúvida, mas é muito tendência. Nós vamos falar sobre aquisição de terreno e construção, como que funciona o processo, quais as maiores dúvidas, quais as maiores inseguranças. E para falar com esse bate-papo hoje aqui, a gente tem o Rodrigo, que entende muito dessa área e já trabalha há um tempo, conhece tudo os processos, consegue passar para a gente um pouquinho do que é o dia a dia. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigada por ter recebido o nosso convite e ter aceitado. Obrigado, Érica, pelo convite. Eu que agradeço. Estou muito feliz por essa oportunidade, né? Já há tão pouco tempo aqui na Araucasa, mas foi um convite especial para mim, né? Porque é uma forma de estar falando do nosso trabalho, né? Me apresentando também como corretor de imóvel. Então, vou falar um pouquinho de mim, né? Da minha trajetória. Meu nome é Valdeir Rodrigo, né? Mas o usual é Rodrigo, né? Rodrigo. Todo mundo me conhece como Rodrigo e tal. Já vem de casa, sempre me chamar pelo segundo nome. Então, a minha trajetória é bastante simples, né? Quando nasci, meu pai já trabalhava no canteiro de obra, né? Ele passou a vida toda trabalhando com obras, né? Sempre foi pedreiro, construtor. E eu sempre admirei a profissão do meu pai. O porquê, né? Sempre, às vezes a gente chegava num terreno cheio de mato e tal, e ali tava um sonho ali, né? Sobre aquele terreno, de ter um projeto. E começava a trabalhar e quando tudo aquilo ali se findava, né? Aí saía aquela casa bonita, o cliente recebia aquela casa bacana. Então isso foi, assim, criando em mim uma expectativa desse mercado imobiliário, né? Como seria um mercado imobiliário? Mas a vida foi nos colocando em situações, né? Então, comecei a minha carreira, não foi diretamente em obra, trabalhei um pouco em marcenaria, aí fui estudando, por um período fui militar, né? Por 7 anos trabalhei nas Forças Armadas, e ali também tive um grande aprendizado, mas o ciclo ali se fechou e eu fiquei agora. O que eu faço? Vamos dar continuidade naquilo que pulsou meu coração, que é a construção civil, né? Voltei a trabalhar com meu pai, aprendi bastante. E ali daí eu comecei a investir nessa profissão. Fiz um curso de mestre de obra, aprendi a lidar com as pessoas, fazer gestão no canteiro de obras e foi muito bacana. E cada desafio que ia se apresentando, eu investia cada vez mais no conhecimento, no aprendizado, e foi legal. Até que chegou um momento que, para que eu não ficasse na mesmice, eu falei assim, vou investir dentro do mercado imobiliário, mas num setor diferente para me conhecer um pouco mais, porque eu sei que ele é muito amplo, tem bastante possibilidade. Foi o momento que eu fiz a minha graduação em gestão imobiliária, né? Então, fiz essa graduação, me especializei nessa área, mas sempre o coração pulsando, construir, o recurso um pouco limitado, e eu ficava pensando, como que eu vou construir? Eu quero construir, eu quero realizar sonhos, eu quero fazer algo bacana, algo grande, e fiquei buscando possibilidade. Foi no momento dessa busca que eu encontrei esse modelo de financiamento da Caixa Econômica, que é aquisição de terreno e construção, né? É uma maneira que eu poderia estar se inserindo no mercado como um construtor, mas aportando um recurso menor, né? Ou às vezes até trazendo investidores junto e talvez até sem recursos. Então foi possibilidades que foi se apresentando durante a nossa trajetória, durante o nosso trabalho, e que foi muito interessante. E eu testei esse produto comigo, porque eu conheci ele através da teoria, né? E falei assim, não, vou testar para ver se esse produto é bom mesmo, né? E fiz um financiamento no meu nome, né? Tive diversas dificuldades. Conheceu todos os perrengues, né? Mas no final de tudo deu certo, graças a Deus, né? Foi o esperado, a gente seguiu o passo a passo que deveria ter seguido, seguiu todo o planejamento e o resultado foi satisfatório. Então, é por isso que eu estou aqui, né? Convite teu, para falar um pouquinho, porque como foi bom para mim,
eu quero trazer para os nossos clientes, para o público, essa modalidade tão interessante, né? Falar um pouquinho sobre ela também. E o bacana é que ela chegou para você como se fosse uma ferramenta, né? Isso. Chegou na tua vida numa hora que você precisava, você já conhecia a teoria e aí você teve uma chance de conhecer na prática. Isso é muito válida, né? Isso. Porque na teoria tem muita coisa que não é previsto, né? E a hora que você começa a realmente fazer é que você começa a ver as dificuldades reais que acontecem no decorrer do processo, né? Isso. E assim, ó, para quem está começando a pesquisar sobre esse tema, quem está interessado, fala pra gente assim, o que exatamente é aquisição de terreno mais construção na Caixa Econômica? Então, essa modalidade, ela possibilita a pessoa que tem o desejo de conquistar o sonho da casa própria, mas de uma maneira mais personalizada. Como assim mais personalizada? Ele vai ter a condição de escolher o terreno no lugar onde ele mais, né? Eu tenho o desejo de morar aqui nessa rua, tal. E eu queria que a casa fosse desse modelo. Às vezes não tem esse produto para satisfazer ele no momento, então ele pode criar o seu próprio produto. Também tem a opção daqueles, não, um dia eu mesmo quero construir minha casa do meu jeito. Então essa é a modalidade ideal, de escolher o terreno e fazer o seu projeto e tirar o seu projeto do papel, acompanhando todas as etapas de obra até que o seu sonho se concretize, né? Se realize e acompanhando todos os detalhes. Então, cada cliente tem um perfil. Tem alguns que falam, não, eu prefiro nem olhar a obra, eu quero só pegar as chaves e entrar para dentro da minha casa, né? E tudo bem, então, cada um tem a sua escolha, né? Eu acho interessante também esse modelo de aquisição de terreno de construção. Ele é um modelo mais econômico também. Como você vai fazer a gestão desse processo de construção, né? Você está tirando ali, no caso ali, o papel do construtor. Você está sendo construtor, então você vai ser remunerado por essa atividade que vai valorização do mercado seria, isso, né? Essa valorização do mercado, né? Se você fizer uma boa gestão de escolher os produtos certos, às vezes eu quero economizar nisso para investir mais nisso. Então, toda essa possibilidade dentro desse programa, né, de financiamento. Então, eu achei muito interessante. O que eu mais gostei desse modelo é essa questão da valorização. Quando a gente faz um estudo de viabilidade bem feita, né, que desde a escolha do terreno, o projeto bem executado num lugar, se colocar essa residência num lugar correto, o que vai acontecer? Às vezes você fez um empréstimo lá, um financiamento, né, de 300 mil, e você comprou o terreno, fez a casa, e quando você terminou, essa casa vai estar valendo 400, 450 mil. Então, só nesse período de construção você teve essa valorização, essa rentabilidade, esse ágio de estar fazendo isso. Então, eu achei muito interessante, tanto para quem quer realizar o sonho da casa própria, até mesmo para investidores, né, que quer inserir no mercado. A gente fala muito de sonho, né, de sonho da casa própria. Eu vejo que as pessoas que têm aquele sonho, porque vê várias casas, mas tem o sonho do jeitinho dela, o jeito da cozinha, o jeito da sala, tamanho de quintal, o que quer. Então, normalmente quando você vai comprar uma casa pronta, né, não tem como você escolher, você vai adaptar de acordo com o que você gosta e do que tem no mercado. Isso. E desse formato a pessoa consegue literalmente escolher até o projeto, o jeito que a pessoa quer. Isso é uma coisa muito bacana, né? Bacana. A possibilidade. E uma coisa que o pessoal sempre pergunta, e quando a pessoa já tem o terreno, dá para fazer também o processo? Sim, quando ele já tem o terreno ainda se torna mais interessante ainda, porque o banco ele costuma não financiar 100%, né, do empreendimento. Dependendo da modalidade, ele pode variar de 80% a 70%. Né? Alguns programas ele financia 80% e outros 70%. E quando o cliente ele já tem o terreno, quer dizer para o banco assim, eu já tenho algo para dar de garantia. Então você consegue ali tá minimizando, não que você não tenha que dar essa entrada, mas você já consegue trabalhar de uma forma mais estratégica
tem clientes que conseguem até zerar essa entrada, mas é uma forma estratégica de estar trabalhando esse recurso, porque o terreno ele já serve como uma forma de garantia, né? E quando você vai fazer aquisição de terreno e construção, você vai ter que comprar aquele terreno, fazer a transferência para o seu nome, para daí o banco ter ele como garantia. E quando o terreno já está no teu nome, né? Então, quer dizer, já tem aquele recurso. Se o terreno custou 120, 150 mil reais, ele já tem 150 mil reais. É como se fosse parte da entrada, né? Que legal. E quando a pessoa está comprando um terreno, o proprietário do terreno recebe primeiro? Como que funciona no processo? Que hora que o terreno é pago daí? Então, o primeiro passo é a aprovação do crédito. O banco liberou o crédito, agora sim nós vamos fazer o planejamento, através desse recurso que temos em mãos. O banco, geralmente o terreno ele fica 1/3 do empreendimento. Por exemplo, vamos fazer um empreendimento de 300 mil, o banco me liberou esses 300 mil, vamos procurar um terreno até 100 mil, porque precisa sobrar essa outra parte para fazer a construção. Então, o que vai acontecer? A gente vai procurar o melhor terreno, no melhor lugar, que nós vamos construir aquele projeto dos sonhos naquele lugar, para que não seja só o sonho, mas também uma valorização, que o cliente tenha essa vantagem de ser ágil, porque tudo isso conta, né? O cliente, além de ele estar fazendo um financiamento, quando ele chegar no final, ele sentia assim, nossa, realizei o meu sonho e ainda ganhei 100 mil de bônus, porque minha casa valorizou. Então, é preciso sim a gente fazer esse estudo de viabilidade, né? A não ser se eu quero morar do lado da casa da minha mãe e meu projeto vai assim, eu não me importo, entendeu? O importante é eu estar aqui e tal. A gente respeita também a necessidade do cliente. São valores diferentes, São valores né? diferentes. A gente está falando um pouco assim para quem quer ganhar dentro do mercado imobiliário com essa valorização, com esse ágio, mas a gente respeita também todas as decisões, né? E aí a gente vai procurar esse terreno e quando encontrou o terreno apropriado, vai fazer um contrato de compromisso com o vendedor, né? Porque para a Caixa liberar o recurso, o terreno ele tem que estar no nome do comprador, junto com o projeto aprovado na prefeitura. Então esse processo ele é um pouco moroso, que depende de outros órgãos públicos, como a aprovação, a prefeitura, alvarás, né? Então a gente vai pedir um prazo ali para quem está vendendo o terreno, explicar que o terreno vai ser pago através de financiamento, né? Vai pedir um prazo de 90, 120 dias. E dentro desse prazo a gente vai trabalhar todos os projetos, toda essa parte de liberação do crédito, né? Depois que está todo registrado em cartório, o banco vai efetuar o pagamento para o cliente. Então sempre precisa trabalhar nesse prazo. É um desafio, né? Porque não depende só de quem está fazendo a gestão do processo, depende dos órgãos que vai ministrar, vai liberar esse alvará de construção, né? Da parte de engenharia, por isso que precisamos ter bons parceiros, engenheiros, arquitetos, que sejam ágeis no seu processo, a correspondência precisa ser ágil também dentro daquilo que faz, para que toda essa engrenagem rode, né? E quando chegue lá dentro do prazo combinado com o vendedor do terreno, a gente tem a condição de estar... Conseguir cumprir os prazos, na verdade. Prazos aí. Não é só aprovar o projeto, né? Tem aprovação, tem que vir um alvará. E essa documentação é exigida no processo, né? Senão não assina contrato, né? Isso. Que legal. Porque, na verdade, é a forma que o banco, né? Eu sempre direciono a Caixa Econômica, que é o que fomenta mais essa parte, né? Que a Caixa, ela exige, assim... Porque ela vai te liberar esse recurso, então ela precisa ter uma segurança de que vai receber. E a segurança dela que ela vai receber é ela fazendo a alienação desse bem que está sendo adquirido, tanto o terreno, depois ela não vai te também liberar todo o recurso de uma vez só. Como a obra ela é feita por etapas, existe um cronograma, uma organização para construir uma obra, né? Você tem que começar pela fundação e vai indo. Então, não tem o porquê ela te liberar todo esse recurso, porque às vezes uma ação emocional pode fazer com que você gaste ele... Então é por etapas. Conforme vai evoluindo, a obra vai liberando. E isso, daí vai seguindo um cronograma. Vou fazer a fundação, levantar as paredes e tal. O banco vai te liberar a etapa para você fazer aquela parte. Concluiu? Mês a mês você vai fazendo as medições, vai mandando para o banco, seguindo aquele cronograma até chegar no Habits. Quando você chegou naquele documento tão esperado que é o Habits, né, que a casa está habitável, aí sim... daí, até esse momento você não vai estar pagando financiamento.
Ah, legal. Você vai estar pagando somente o juro daquele valor captado. Ah, eu peguei 100 mil para pagar o terreno, você vai pagar o juro sobre os 100 mil. Ah, eu peguei mais 30 mil para fazer a fundação, levantar as paredes, você vai pagar 100 mais 30, 130, até chegar na conclusão da obra. Então, até a conclusão da obra, você vai estar pagando o famoso juro de obras, né? Que é daquele dinheiro que está sendo utilizado. Na hora que você concluiu, entregou o habite para a Caixa Econômica, daí sim vai começar a amortização do financiamento da tua casa. Daí, Então, né? na verdade, a parcela efetiva mesmo é só depois que o imóvel está habitável. Daí que começa a parcela real ali que foi contratada com a Caixa. Isso. Que Isso aí. bacana. E uma dúvida que o pessoal sempre pergunta sobre composição de renda. Nessa modalidade, consegue compor renda? Sim, consegue sim. É, até 5, né? Se eu não me engano, é cinco proponentes você consegue colocar para. Não precisa ser só o esposo com a esposa, pode ser, né? Isso é muito bom. Vamos fazer isso aqui, eu achei muito bacana, achei interessante, vamos fazer como um empreendimento para a gente ganhar esse ágio, ou achar um sócio. Bacana. Na verdade, até para os construtores, de repente, quando está numa fase que não está com recurso muito alto, é uma boa jogada, né? É uma boa, é Trabalhar. uma estratégia muito bacana, né? Porque já é do mercado, já constrói. Por que não se alavancar com um recurso que está disponível, né? Para estar trabalhando e fomentando cada vez mais, né? Gerando emprego, realizando sonhos. Então, eu acho assim que ela é interessante para investidores, para quem quer fazer o seu projeto personalizado, né? Então, ele tem E muito. a aprovação é no CPF, né, Rodrigo? É no CPF, não é no CNPJ. Isso, essa modalidade ela foi criada para a pessoa física, né? Então, por isso que ela. E muitos, assim, uma dúvida bastante recorrente do pessoal eu posso fazer 2 casas geminadas, 3, eu já quero comprar um terreno de esquina e tal. Esse daí já é um outro tipo de empreendimento, né? Que precisa ser feito uma incorporação, precisa. Já tem que fazer uma instituição de condomínio. Essa aquisição de terreno e construção foi feita para a pessoa física que quer realizar o seu sonho, fazer teu projeto personalizado. Então, ele precisa ter um terreno com uma escritura individualizada e um imóvel construído nesse terreno. Não tem como fazer geminado, é um imóvel por matrícula, né? Então, quando são empreendimentos maiores, que parte ali de 2, 3, 4, 5 unidades, daí já vem outras linhas de crédito, que é o apoio à produção, e é uma conversa mais longa, né? É para um outro dia. Um outro dia, outro que dia. o apoio à produção também, são modalidades que existem, né? Mas foi feito para quem quer construir em escalas, né? Mas essa daí não, é para pessoa física mesmo, para os clientes que querem fazer a sua casa do seu jeitinho. E Rodrigo, me fala, qual que é a pergunta mais frequente, assim, que aparece no dia a dia com que os clientes perguntam para você? A mais frequente? O que eu vejo muito, assim, às vezes chega o cliente e ele acha assim que tá, eu achei muito bacana, eu quero fazer isso daí, legal. Mas ele não se preocupa muito com o planejamento financeiro e a sua comprovação de renda. Então é aí que acontece as dificuldades, né? Porque às vezes ele vem com aquele gás todo animado para fazer. Aí como que você comprova? Trabalho autônomo e tal. Você fez a tua declaração de imposto de renda? Não fiz tal. Então existe a possibilidade de todos fazerem, né? Pode ser MEI, pode ser autônomo, pode ser CLT com contra-cheque, mas precisa ter essa parte de comprovação de renda organizada, porque é o que o banco se baseia para fazer a liberação do crédito, né? Então a maior dúvida, eles acham assim que todos podem fazer, mas tem que ser de maneira organizada, né? Para que o banco tenha essa segurança da liberação do crédito, né? Comprovação de renda é importante demais, né? Demais. E tem alguma questão que o pessoal fala, acredita muito e na verdade é um mito? Sim. Uma coisa assim que eles acham assim, porque eu estou fazendo uma casa, comprei o terreno, fazendo a casa do meu jeito, e agora eu fiz esse financiamento, eu vou ter que morar o resto da vida dessa casa, eu não posso vender mais. E esse é o mito, né? É um mito, né? Porque o que acontece? Depois que você
terminou o seu imóvel, principalmente essa modalidade, porque você tem duas opções. Você pode fazer ela por gestão própria ou você pode contratar uma construtora para fazer. Eu recomendo contratar uma construtora, porque você vai ter a garantia dessa construtora, né? Que esse imóvel foi executado conforme os projetos, seguiram todas as normas técnicas. Então, por isso que eu recomendo. E então, ele sendo executado ali de uma forma correta, seguindo todo o projeto pela uma construtora, você terminou esse projeto, você tem todo o direito de vender. Você não é obrigado a morar, né? É até por isso que o banco tem o famoso interveniente quitante, que é a parte onde você... vendi meu imóvel, ele custou para mim ali 400 mil, mas eu vendi ele por 500, né? Então o banco vai repassar aquele imóvel por 500 mil para quem está comprando e vai te devolver a diferença, porque você tem um saldo devedor. Você financiou às vezes lá em 30 anos, pagou 5, ainda está devendo 25, ele vai tirar ali aquela parte, né? E vai te devolver o que você tem, o teu ágio, e vida que segue. Pode começar um novo projeto e não tem problema nenhum. E até 180 dias após a conclusão da obra é considerado como um imóvel novo, como de qualquer construtora. Ele não é um imóvel usado. Às vezes as pessoas ficam, mas daí vai considerar como um imóvel usado, porque eu fiz para mim morar, mas eu nem morei, é usado. Não, dentro desse período aí de 180 dias, ele é considerado um imóvel novo. Na verdade, é uma super oportunidade, né? Uma super oportunidade. Faz a construção com o dinheiro do banco, paga o juros só do valor conforme na proporção que vai pegando, e a hora que o imóvel fica pronto, ainda pode vender e ainda ter esse lucro aí, a valorização imobiliária é muito boa, né? Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa mesmo. Realmente, tem razão do pessoal ficar tudo muito louco com essa modalidade, né? E aí, o que eu ia te perguntar? Uma coisa que o pessoal pergunta, tem que estar com o nome 100% limpo? Sim, tem que estar com o nome 100% limpo, porque é a análise de risco do banco, né? Para ele estar podendo emprestar o valor, o cliente tem que estar com o nome limpo, né? Às vezes são restrições pequenas que no momento ali da aprovação, né, sempre é orientado, igual aqui mesmo na Araucasa, né, nossos correspondentes sempre dá essa assessoria completa, né, da parte de correspondência, explica para o cliente, apareceu uma restrição assim, vamos regularizar, regulariza, limpa. Dá um tempinho ali para regularizar e continua o processo. Mas na hora da aprovação tem que estar 100%, né? Limpo, não tem jeito. E me fala sobre o engenheiro. O engenheiro tem que ser algum especialista nisso ou pode ser um da confiança do próprio comprador? Né? Não, a parte de engenharia pode ser da confiança do comprador. E eu indico sempre, esse processo, ele é um processo assim, parece ser simples, mas eles têm bastante, como nós comentamos no começo, ele tem bastante detalhes, bastante coisas assim que precisa ser gerenciado. Então eu sempre recomendo pegar um gestor de processo que possa fazer a gestão desse processo. Uma ajuda, né? Uma ajuda. Então, já que você tem um gestor de processo, basicamente eu acredito que se você confiar no trabalho dele, para que ele possa indicar um engenheiro, um arquiteto, para que as coisas trabalhem assim mais engrenado e você consiga atingir aquele prazo que a gente estava comentando no começo, porque o prazo ele é limitado. Você fez aquela condição que ia pagar o terreno. Então, dependendo do engenheiro, cada um tem os seus tempos, né? E as suas demandas. Então, eu acredito assim, quando você pega um que já está acostumado na parceria, ele sabe que você depende daquele prazo, ele vai te dar uma atenção maior ali para acelerar o processo, não deixar o teu processo parado e as coisas possam andar. Então, eu super recomendo, indico, né, que tenha um gestor de processo, um que ajuda você desde a escolha do terreno até você chegar nas chaves na mão lá, porque daí você não vai ter assim, tipo... vai ter uma boa experiência, não vai ter um trauma, né? Faz toda a diferença, Faz toda a diferença, né? Então, isso é muito importante. Então, ter esse cuidado de pegar na mão de quem já fez para ir mais tranquilo, né? Uhum. E tem que pagar alguma coisa antes de construir? Não, essa entrada que a gente fala, o banco financia, por exemplo, 70%. Então, no caso, eu teria que ter esses
30%, né? De qualquer forma, tem que ter os 30% de Isso, recurso próprio, esse né? recurso próprio, daí você vai pagar. Então, essa entrada você não vai dar para o banco. Tem muita cliente que fica, mas daí eu vou ter que dar, eu peguei 100 mil, vou ter que dar 30 mil de entrada para o banco? Não, esses 30 mil são para você começar o processo, porque o banco entende que você vai ter que dar um sinal de negócio para o vendedor do terreno, que você vai ter que mexer com documentação, que você vai ter que fazer projetos, e tudo isso gera custo. Você vai ter que pagar esse gestor para estar te auxiliando. Então, esses 30% de entrada é para você estar fazendo essa gestão inicial. Agora, quando você começar a obra em si, aí o banco já entra com o recurso dele, que é os 70%. Nem só a obra, né? O terreno também. Você já deu o sinal de negócio? Beleza. Mas o teu sinal de negócio ele tem que ficar dentro ali, por exemplo, se o banco vai financiar 70%, então você dá teu sinal de negócio dentro dos 30% ali, né? Se é 100 mil, para o banco pagar o restante. O banco pagar o restante. A construção é a mesma coisa. Então, esse percentual que você tem de 30% é o suficiente para você fazer o projeto e essa gestão inicial. Né? E me fala uma coisa que o pessoal pergunta muito, pode usar FGTS? Sim, pode usar o FGTS, né? Quem vai encaminhar essa parte vai ser na hora que estiver fazendo a montagem do processo ali, que for enviar a documentação para o banco, né? Deus correspondente vai indicar, né, que o cliente tem o FGTS e vai ser utilizado como parte da entrada. Né? Legal, muito legal, isso ajuda muito. Tem muita gente tem lá um saldão de FGTS. Já pode aproveitar. E já pode aproveitar, né? Isso. Rodrigo, fala pra gente como que você costuma orientar a pessoa que está dando o primeiro passo nessa cheio de receio com a área burocrática. Como que você costuma orientar essa pessoa? Buscar assessoria, né? Buscar assessoria. Até vou vender um pouquinho do nosso peixe aqui, né? Nós aqui na Araucasa temos uma assessoria praticamente completa, né? Desde a parte de construtora, a parte jurídica, a parte de correspondência bancária, a gestão do processo. Então, tudo que o cliente precisa saber para estar fazendo esse processo com segurança, ele pode encontrar aqui conosco na Araucasa, né? Então, eu indico isso, sempre se aproximar da quem já tem esse conhecimento e que vai te conduzir pela direção correta, né? Para que não tenha prejuízo, para que não gere um trauma, né? E fique decepcionado. Então, a gente é bem sincero nisso, porque vai ter muitos desafios, não tudo que a gente quer, principalmente os nossos sonhos, eles são desafiadores, né? Para que no final a gente sinta aquela felicidade, ter aquele gozo de ter realizado o sonho. Nós precisamos passar por esse desafio. Então, nada melhor que a gente estar perto de uma estrutura, né, que vai dar todo esse amparo para nós. Então, eu indico sempre buscar profissional que vai te mostrar o caminho para você andar com tranquilidade. No começo pode parecer até ser um custo, mas não é um custo, é um investimento. Você está investindo em pessoas que estudaram para que aquilo ali fosse possível acontecer de uma forma organizada. Conhece o caminho, né? Conhece o caminho, já passou por alguns perrengues e que pode cortar atalhos. Então, eu indico isso, né? Buscar fazer parcerias com esses profissionais. E assim, falando agora na prática, quais os obstáculos mais comuns que costumam travar o processo? Então, são bastantes, né? São bastantes, mas os mais comuns é a parte de comprovação de renda que nós falou, né? Esse já sai na largada. Tem que ser o primeiro passo, na verdade, né? A aprovação do crédito. Rodrigo, eu achei muito interessante isso aí que vocês estão falando, eu quero começar, eu quero fazer. Então já se preocupe em fazer a aprovação do crédito. Estamos no mês da declaração de imposto de renda, aproveita, corre que esse ano ainda dá tempo. Se deixou passar... Bem lembrado, isso aí é chave. Deixou passar, vai ter que esperar mais um ano. Não é que não é possível, vai ter que esperar, né? Vai ter que adiar por mais um ano, vai ter que criar uma outra forma. Às vezes às vezes consegue achar um outro caminho, às vezes tem que esperar mais um ano, não tem como, né? Então, porque a declaração de imposto de renda ela é anual, né? Às vezes, quando é um prolabore, você consegue trabalhar no próximo mês, né? Mais fácil, mais né? fácil, né? Às vezes é um contra-cheque, você começa a diminuir as dívidas para
deixar sobrar mais margem de crédito, né? Comprometimento. Menos comprometimento da tua renda, né? O bacana é que dá para aprovar antes de começar tudo, né? Para não fazer Isso, nada no escuro. nada Você no consegue escuro. aprovar o crédito e daí, dependendo do que aprova, aí procurar Aí fazer começa a todo o programação. planejamento. Que Aí legal. sim, a meta já tem, que é fazer a casa. Aí só precisa do planejamento, como chegar nessa casa pronta. Daí a gente vai dar todo o passo a passo para Caminho, né? um caminho para a pessoa atingir o objetivo. E me fala uma coisa, existe uma escolha inadequada de terreno? Existe isso? Existe. É o produto certo no lugar errado. É difícil, né? Aí às vezes a pessoa fez uma casa super bonita, ela poderia ganhar uma valorização, um ágio naquilo ali, mas o produto dela, a casa dela não está no lugar correto. Então isso faz com que ela perca dinheiro nisso, né? Então o terreno é muito importante, a escolha do terreno, o que está em torno daquele terreno conta muito. Esse é a base do estudo, né? Da viabilidade, né? O que está em torno, a estrutura não só em volta da casa, mas em volta do todo o loteamento, se tem farmácia, se tem mercado, se tem escola. Então tudo isso influencia muito no valor do imóvel. Então esse estudo precisa ser feito. Com relação à localização, Com né? localização. E tem, com relação à documentação, tem erros que acontecem com relação à documentação, com relação ao tipo de terreno, topografia, isso também influencia? Sim, também. A topografia influencia muito também, né? Porque como você vai fazer aquela parte de estruturação para que aquilo ali saia corretamente, então vamos dizer assim, você pega um terreno que ele tem muito declive, o que vai acontecer? O teu custo vai ser diferente daquilo que você propôs na planilha, né? Que é você construir num terreno em declive é diferente de você construir num terreno plano. Então isso interfere muito, né? Na verdade, acho que se a pessoa tiver assessorada, facilita até nessa hora, né? Tudo. Na hora de escolher o terreno para se encaixar, porque senão se o orçamento... Diminui custo. Senão o orçamento sai fora da programação também, né? Isso. Então é uma gestão assim bem meticulosa, é bom ter esse acompanhamento. Por isso que a gente sempre indica, né? Vá com quem já fez. E tem isso também de projeto mal elaborado ou projeto incompleto? Tem bastante. Então, até na hora da execução também é bom ter profissionais competentes mesmo, que entenda que às vezes tem profissionais que ele trabalha muito tempo dentro do canteiro de obra, então ele traz consigo uma bagagem prática e que muitas das vezes no papel ela funciona bem, mas ali na execução não funciona tão bem assim. Então é bom sempre ter esse feeling, né, entre o que está executando e o projeto. E isso aí vai sendo alinhado conforme a execução. Então isso é muito importante, porque falhas, todos nós falhamos, né? Então não tem. Só que o importante é ter as pessoas comprometidas com o processo para que essas falhas sejam corrigidas e no final o resultado seja aquilo que se espera, né? E tem também a questão de estar desalinhada ali a expectativa com a realidade do crédito, tem isso também? Tem também. Porque muitas vezes o cliente chega, né, tipo, eu vi aquela casa na internet, achei muito bonita, muito bacana, eu quero fazer uma casa igual àquela. Mas daí a gente precisa trazer o cliente, às vezes, para a realidade dele, né? Tem que explicar, porque o que vai demonstrar a verdadeira realidade do cliente é o primeiro passo, que é a análise do crédito. Aí quando ele fez a análise do crédito, falou assim, puxa vida, eu pensei que eu tinha mais crédito, mas só tenho isso. Tipo, às vezes não dá para ele fazer aquela casa que ele viu na internet, mas dá para ele fazer uma casa dentro da realidade dele, e dentro dessa realidade ele pode caminhar sentido aquela que ele se imaginou dentro dela, né? Então eu fiz uma menor agora, consegui um ágio, daí eu vendo aquela ali, faço um pouquinho melhor e ele vai caminhando até onde ele chegar lá, né? Naquele que ele... Mas às vezes de primeira a gente precisa mostrar essa realidade para o cliente e essa realidade vem quando fazemos a análise do crédito, né? Que legal. E tem problemas com relação, assim, no dia a dia, na prática, com relação às medições, pode dar erro nisso aí? Pode dar erro, né? Então, por isso que a importância
de ter alguém fazendo essa gestão do processo e acompanhando a obra. Porque como existe um cronograma físico e financeiro, né, precisa ser seguido. O físico é aquilo que está sendo executado e o financeiro é aquilo que vai ser liberado. Então, se você tem que seguir corretamente aquilo que está na planilha, para quando você atingiu aquele percentual, o banco libere para você. Atrasou, vai ter que fazer uma reprogramação, vai atrasar a obra e todo o processo vai postergando. Então, o ideal é seguir ali o cronograma para não ter problema, não né, ter nas problemas medições, né, não perder tempo, né? E você lembra alguma história assim de superação que você vivenciou, que você achava que parecia que não ia conseguir, não ia dar certo e deu certo? Lembro. Essa eu lembro muito bem, que é a minha própria, né? Foi o meu primeiro financiamento, né, de aquisição de terreno e construção. Isso para mim foi uma superação, porque eu fiz todo esse planejamento, todo esse passo a passo, pedi os 90 dias de prazo pro vendedor do terreno, mas não aconteceu conforme o planejamento, né? Deu os 90 dias, meu projeto ficou travado na prefeitura, não liberou, aí o dono do terreno precisava do recurso, eu falei assim, puxa vida, e agora, o que eu vou fazer, né? E não conseguia liberar o crédito com o banco porque não tinha apresentado o projeto, estava sem aprovação, e o cliente precisando do recurso dele porque já tinha estourado o prazo que eu pedi. Aí foi o desafio, né, de eu correr atrás, como a intenção era construir para depois de pronto vender com ágil, não era para mim morar, eu pensei assim, eu sei que o produto é bom, eu sei que funciona, só estou preso nesse detalhe, eu preciso achar alguém, né, que encare isso comigo. Esse foi meu desafio, né? Achei um investidor que entrou junto comigo no processo, né? E daí a gente quitou o terreno, e damos continuidade. E deu sequência, que Isso. Legal. E deu muito certo, a gente trabalhou bacana, realizamos aquele projeto, a gente fez um estudo de mercado e aconteceu o que a gente previa, né? A gente gastou X valor e teve aquele X de valorização, agora estamos contentes com essa realização. Tudo como combinado, né? Como esperado, né? Isso. E assim, ó, para quem tá nos ouvindo, né, que quer começar a fazer isso, qual a sua dica de ouro, assim, para quem tá começando? O que tem que fazer primeiro no passo a passo? Procurar nós. Tá certo. Vim até aqui na Araucasa para a gente conversar, explicar os detalhes, né? Fazer essa simulação, essa análise de crédito, né? Para ele entender o seu momento, porque o cliente ele precisa entender o seu momento. Às vezes ele está preparado para isso e às vezes ele precisa se preparar para isso. Então é muito importante que ele venha nos procurar sem compromisso. A gente está aqui para atender os nossos clientes, atender, né, quem tem o interesse de realizar esse sonho. Então venha, senta conosco, a gente vai conversar, vai entender o seu momento. Se for a hora, a gente vai fazer análise de crédito, porque aqui como nós comentamos, né, estamos cercados de uma estrutura bacana, né, Érica? Temos correspondência bancária, assessoria jurídica, temos construtores aqui dentro, então tem tudo. Então só precisa que essas pessoas venham até nós para que a gente converse, né, e entenda o seu momento, nós possa fazer essa análise de crédito. E daí sim, vamos partir para o planejamento, partir para a ação e de uma forma mais segura possível para que o cliente realize o sonho ou que ele faça o seu investimento e tenha resultado, porque é difícil a gente fazer um investimento, porque todo investimento no mercado imobiliário, quase todos, eu desconheço os que são de curto prazo, a maioria deles são de longo prazo, mas os resultados são bons. Então, imagina só a gente se programar, se projetar para fazer um investimento no mercado imobiliário, construir uma casa, às vezes podemos levar 1 ano para fazer isso, daí chegar lá no final, não ter resultado. Então, o interessante é ele vir, a gente estudar, ver as possibilidades, qual resultado nós podemos alcançar com isso. E então, opa, bacana, interessante, vai dar muito melhor que se eu deixar meu dinheiro ali parado nessa situação, eu vou fazer isso. Aí sim, a gente desenhar todo o nosso planejamento e ir para cima, né? De uma forma segura e que chegue lá no final, tenha esse resultado e, né, temos essa alegria, né, de ter conseguido, de ter conquistado isso aí. Então, na verdade, dá para programar desde o começo, bate-papo, de intenção, dá para fazer uma simulação,
dá para fazer as parcelas, saber quanto que vai ser. Isso. E tendo esse cuidado, né? Que nem você falou, de primeiro de tudo, faz simulação, é isso que quer, faz a aprovação. E aí depois, até na escolha do terreno, a pessoa consegue ter esse cuidado, né? Ter uma assessoria, escolher o terreno certo, a documentação tem que estar tudo em dia também. Então, isso é possível, né? É possível se programar, né? E é o ideal, né? Para tudo que a gente faz de forma organizada, a gente sofre menos, né? Então, não precisa correria, não precisa pressa, só precisa, se tem esse interesse, ir no lugar certo, né? Então nós estamos abrindo a porta aqui na Daral Casa para vir aqui, nós dar todo esse atendimento e conhecer melhor esse produto, né? Até temos um projeto que está... Esse projeto é meu mesmo, né? Ele foi executado nessa modalidade. Às vezes o cliente fala, mas eu quero conhecer, eu quero ver como que fica, né? Eu tenho uma casa para apresentar dentro de um loteamento que... Até, inclusive, agora ela está em momento de venda dela, né? Então, às vezes o cliente quer vir aqui, quer saber como que funciona isso, eu quero ver, eu quero... Então, ele tem essa... sentir, né? Eu quero sentir isso. Então, ele tem essa possibilidade de conhecer isso que foi feito através da aquisição de terreno e construção, né? Legal. Então, até essa casa ser vendida, ela também está de portas abertas para o cliente conhecer e entender melhor as possibilidades. E para você que passou por todo esse processo, né, uma dica de ouro aí para garantir uma aprovação sem dor de cabeça, o que precisaria? Eu acredito assim, que a maior dificuldade de aprovação de crédito são para os autônomos, né? Porque quem tem o contra-cheque é aquilo ali que está na folha de pagamento dele que vai determinar o que ele pode comprometer, né? O banco sempre financia 30% do comprometimento de renda, né? Então, a maior dificuldade é para o autônomo. Então, e o autônomo, a melhor forma dele comprovar a renda é a declaração de imposto de renda. É a melhor forma, porque a pessoa física, como vai ser uma construção para a pessoa física, então fazer a declaração na pessoa física é a melhor forma. E essa declaração... Estamos no mês, voltando, atenção, né? Atenção aí, gente, atenção. Nós estamos num período aberto, né? Aí do imposto de renda. Isso. E esse é o momento, né? Dos autônomos se programarem. Mesmo que não vai fazer agora uma aprovação, é importante, porque o período está aberto agora, né? Para não... E quando fizer essa declaração, ela não pode ser uma declaração de imposto de renda isenta. Aquela que a gente vai lá no site e só vai clicando tudo em isento. Não. Procura um contador, fala assim, eu quero usar minha declaração de renda e eu preciso que ela seja aceita como uma comprovação de renda bancária. Daí elas têm alguns requisitos que precisa ser seguido, né? O contador pode orientar bem. Também se vir aqui na nossa correspondência também, eles vão assessorar. O correspondente também consegue auxiliar nessa parte, mas precisa seguir ter alguns cuidados. Ela não pode ser aquela declaração simplificada isenta, né? Ela tem que ter algumas formas de seguir. Então, Rodrigo, foi muito incrível esse bate-papo, muito esclarecedor, e é muito bom falar com quem já passou por essa fase e conhece todas as etapas e sabe o que pode dar certo, o que pode dar errado, e tem como você conseguir conciliar aí com uma ajuda, né, para você não ter que passar pelos perrengues. Então é possível, se tiver com uma assessoria, é possível que o processo seja tranquilo, né, do começo ao fim, muito bacana. Então assim, deixa para nós aí já agradeço a tua disponibilidade em estar conversando com a gente, em estar dispondo pra gente toda a experiência que você tem, compartilhando as tuas experiências, né, e o que você deixaria de mensagem final de incentivo para quem está pensando em investir nessa área? Então, não tenha medo, né? É uma modalidade super segura, né? O banco ele se protege, mas também protege o cliente, né? Porque quando você faz algo de forma organizada, né, toda amarradinha, ela vai beneficiar não só o banco, que ele precisa proteger aquele capital que está emprestando, mas também proteger o cliente, que ele vai ter que comprar o terreno no lugar certo, vai passar por uma vistoria, né? E vai ter que seguir etapa por etapa até tudo aquilo ali estar pronto. Então isso é uma proteção para que o cliente realize realmente o seu sonho. Então não tenha medo, só precisa, né, fazer de forma organizada e que no final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai realizar o sonho de uma forma assim
muito bacana, vai conseguir desenhar tirar o seu projeto da cabeça, que às vezes está com o projeto ali dentro da cabeça, mas eu queria colocar isso aqui no papel, eu queria que isso aqui fosse, eu queria que o meu quarto fosse assim, a minha sala fosse assim. Essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade. Que bacana. E se você curtiu esse conteúdo, já deixa o seu like, compartilha com alguém que está pensando em construir a casa dos sonhos e nós vemos no próximo Visão 360. Até mais!